Oi, meus amigos, boa tarde. Você que está me ouvindo também na gravação, boa tarde para você. Um ótimo dia. Nós estamos continuando o capítulo da Irmã Dufour, em que ela está listando item por item de causas possíveis que uma pessoa pode ter uma depressão subclínica, ou um comportamento, uma tendência a entrar num limiar de depressão. São estufas psíquicas da depressão. Eu acho o capítulo muito interessante. Como eu disse, ela não está falando aqui dos critérios tradicionais ou clássicos da depressão. Alguns ela até cita, como eu já falei nos últimos encontros, que fazem até parte dos critérios internacionais para a depressão maior. Mas ela está citando outros itens, nós estamos comentando ele, fazendo um elo entre espiritualidade e neurociências. Acho muito oportuno esse capítulo dela, acho uma tese muito interessante que ela está colocando. Com certeza, se todos nós tivermos pelo menos uma grande parte deles, é realmente um sinal amarelo de que possamos todos estar entrando ou possivelmente num quadro depressivo. E nós paramos aqui no hábito, falamos da descrença no ato de viver, que é um dos itens justamente para o transtorno depressivo, e vamos iniciar hoje o hábito sistemático da queixa improdutiva. Isso realmente, a negatividade, a depressão, a pessoa está sempre repetindo questões negativas. Aliás, quero lembrar para vocês que a queixa é algo comum. Como eu disse, todos esses itens são comuns no nosso comportamento. Depende da intensidade, duração e constância, e se eles estão interferindo nas nossas atividades da vida diária. Todo mundo aqui queixa, gente. É natural uma situação de estresse, não é bem atendido. Você está esperando uma coisa, a pessoa te oferece outra, seja lá o que for. É claro que você vai queixar. O problema é a queixa sistemática. Como eu disse para você, gente, grande parte do que somos e sentimos se deve ao que falamos e escutamos. Isso é científico. Vou repetir. Tudo o que somos e sentimos se deve principalmente ao que falamos e escutamos ao longo do tempo, desde a nossa infância até hoje. Então, nós fomos bombardeados com uma série de falas, desde pessoas até programas que nós assistimos, até realmente falas que falamos, às vezes até em tom de brincadeira. Mas quando falamos aquilo de forma repetida, aquilo produz justamente um conectoma, que são neurônios que se conectam e nos faz agir de forma inconsciente. Então, vejam bem, toda vez que a gente joga um programa para o cérebro e ele se torna um hábito, nós vamos fazer aquilo inconsciente. E o cérebro vai nos levar a replicar aquilo. E o pior, o cérebro vai querer o melhor. Ele vai querer que a gente faça aquilo a qualquer preço, a qualquer custo. Olha só, o cérebro ele tende a forçar para que ele reforce aquele programa dele. Ele força a gente a fazer aquilo para reforçar aquele programa dele. Então, gente, isso é incrível. Em qualquer área da nossa vida, seja afetiva, comportamental, profissional, seja prospecto negativo ou positivo. Quando colocamos um programa no cérebro, ele se torna um arco automático, é um hábito que se formou. Nós vamos fazer aquilo. Mesmo palavras em tom de brincadeira, o cérebro está entendendo que aquilo é realidade. O cérebro, de fato, não consegue entender o que é real, o que é irreal. Então, quando vemos uma coisa repetidamente, falamos uma coisa repetidamente, mesmo em tom de brincadeira, o cérebro, com o tempo, ele passa a entender que aquilo é o modus operandi. Você está dizendo para o seu cérebro, quando você repete várias vezes uma coisa ou escuta várias vezes uma coisa, você está querendo dizer isso para ele. Trabalhe desse jeito para mim. Funcione desse jeito para mim. Então, tem aspectos negativos e muito positivos quando a gente começa a fazer isso. Iracema? Oi, Pianta. Oi, gente, tudo bem? Bem. Você falou que o cérebro não sabe distinguir o que é real e irreal, né? A neurociências fala isso, o Iracema. E como é que a gente consegue saber o que é real e o que não é? É pelo córtex pré-frontal. Ah, tá. Você faz isso. Mas quando você fala uma coisa repetidamente, o cérebro, nas regiões mais profundas, ele não entende que aquilo é realidade ou é realmente ficção. O seu córtex pré-frontal está falando. Entendi. É claro, é óbvio uma coisa que você está falando para mim, isso não é realidade, não, Iracema. Mas se eu falar aquilo várias vezes, por mais absurdo que seja, meu cérebro profundo ele vai começar a entender um programa. Uhum. Então, tudo que a gente repete, escuta várias vezes, se realmente tiver significado, começa a ouvir um hábito. Então, é uma programação mental. Então, a palavra, o que nós escutamos, que nós falamos, isso é um trabalho neurocientífico, eu posso até compartilhar com vocês, grande parte do que falamos e escutamos forma os nossos sentimentos e o nosso mindset, que é a nossa mentalidade, o nosso estado de ser.
Então, gente, imagina uma pessoa que reclama 24 horas. Imagina uma pessoa, ela falando, minha vida não dá nada certo, tudo dá errado, eu não consigo ser feliz. Imagina uma pessoa repetindo isso e mesmo não falando, pensando constantemente. É incrível. O cérebro dessa pessoa vai fazer ela escolher pessoas, locais, ambientes, contextos com esse conteúdo. E ela vai... É um programa que foi lançado. O cérebro, ele faz a gente replicar o que está naquele hábitos automáticos. Tá aí as crenças, gente. As crenças centrais, né, Iracema? Você sabe disso? As crenças centrais são terríveis. Quando são muito boas, ótimos. Mas quando são limitantes, tóxicas, ela faz a pessoa travar a vida. Travar. Porque ela passa a achar que não é capaz de nada. Tanto que existe uma coisa falada em neurociência do comportamento, até muitos psicólogos falam isso, que é justamente que é a profecia autorrealizável. É o cérebro que está fazendo isso. Aquela pessoa que quer comprar um carro, e ela está sempre vendo aquele carro nas revistas, nos jornais, nas redes sociais, e ela sai na rua e fala assim, nossa, parece que é uma luz divina aqui falando para eu comprar o carro. Onde eu vou, estou vendo o carro. O cérebro, ele passa a escanear, a fazer uma varredura para procurar aquele carro mesmo numa multidão. É a mesma coisa que aquele casal que está tendo um filho, a mulher está grávida, eles começam a ver coisas de bebê, enxoval e etc. Eles passam a ver mais mulher grávida ou bebezinho na rua. Porque isso é um sinal de Deus? Pode até ser, mas o cérebro foi programado deles para fazer uma varredura, para fazer justamente uma procura daquilo que eles estão procurando. O nosso cérebro tem essa capacidade, é a programação que você joga perto dele. Então, imagina uma pessoa que está sempre vendo o negativo. Ou então, nós estamos fazendo isso. Pode falar, Iracema? Desculpa. Pode falar? Então, os algoritmos da internet vão no mesmo caminho. É mais ou menos aí mesmo. É o nosso cérebro, né? O algoritmo é uma cópia mal feita do nosso cérebro, mas não deixa de ser. O cérebro, ele faz justamente essa varredura, porque ele vai replicar tudo que a gente jogou para ele. É incrível. Porque é um programa, ele está lá feito. E ele não quer gastar energia. Lembre disso, gente. É um princípio básico das neurociências, da neurofisiologia. Quando eu falo de energia, não é só glicose, não. O neurônio tem eletricidade. Você coloca, você mede. Lá é 70 milivolts no repouso e ele vai por aí afora. Nós estamos falando aqui, usando o nosso raciocínio, está uma série de neurônios disparando milésimos de segundos e gasta energia. Então, quando uma pessoa fala, eu estou cansada, e às vezes ela acaba tendo uma alimentação agradável, e às vezes ela continua cansada. É o chamado cansaço mental. Às vezes uma noite não é capaz disso. Por quê? É um cansaço de eletricidade. Ela perdeu o que a gente chama de neurotransmissores. São substâncias no cérebro que acabam se esgotando. E às vezes o cérebro está no limite. E aí a pessoa entra no estresse. É isso que a gente chama de estresse ou fadiga mental. Nós já falamos que existe a fadiga da escolha no final do dia. É isso que acontece. Então, gente, esse hábito sistemático de queixa, ele é um princípio das pessoas que têm esse traço de neuroticismo ou de depressão, mas que todos nós podemos embarcar nesse caminho e fazer essa programação cerebral. Eu já citei um artigo científico, gente, que eu já falei outras vezes, vale a pena, que nós estamos falando de mindset, nós estamos falando de mentalidade. Quando a gente fala que uma coisa vai dar certo ou vai dar errado, é meio caminho andado. Isso é do ponto de vista neurocientífico. Porque você vai programar o cérebro para aquilo dar errado ou vai programar aquilo dar certo. Mesmo que aconteça ao contrário. Existe um estudo científico que eu já falei para vocês, vou repetir, eu já citei ele, mas ele é muito interessante. Para vocês verem como a importância e como a nossa neurociências e a ciência se aproxima de muitas teorias antes da própria psicologia. Foi elaborado um estudo na Suécia em que pessoas portadoras de transtorno de ansiedade social tinham que usar um remédio. Então, a gente vai fazer uma pesquisa nessas pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade social, de fobia social. A pessoa não consegue ficar muito tempo na rua, tem medo de almoçar no restaurante, se expor publicamente. Essas pessoas foram bem selecionadas, mais ou menos a mesma idade, elas não tinham nenhum outro transtorno psiquiátrico, só esse transtorno. Então, separaram em dois grupos. Um grupo ia tomar o mesmo remédio, o outro também, o mesmo remédio nas mesmas miligramas, não é nada de farinha. Para um grupo separar, ele falou para o primeiro grupo, olha, vocês vão usar um remédio que ele pode ajudar vocês. Ele tem alguns efeitos colaterais, tá? Mas pode ajudar. Deu essa informação. Para um outro grupo que ia tomar o mesmo remédio, falaram o seguinte, vocês vão tomar o remédio de última geração para a doença de vocês. Ele tem realmente princípios milagrosos. Muitas pessoas estão melhorando de forma inexplicáveis. Olha só. Então, o primeiro da informação rasa do remédio, o outro colocou o remédio lá no santuário.
Então, os trabalhos, depois, respondendo os questionários, eu não lembro de estatística, mas estatisticamente foi muito significativo a melhora do segundo grupo, que melhorou em relação aos sintomas, em relação ao primeiro grupo. Esse segundo grupo que falaram que o remédio era algo milagroso. Então, vocês viram o mindset, quer dizer, era o mesmo remédio, a mesma farmacodinâmica, o mesmo princípio ativo. E o segundo grupo achou que melhorou simplesmente, porque recebeu essa informação antes. Quer dizer, o cérebro ele replicou, ele reproduziu uma informação anterior. Isso é muito mais sério que a gente possa imaginar, tá, gente? Eu vou citar aqui os artigos científicos para vocês, é um troço espantoso. Então, a gente vê como a mente é capaz de produzir doença, ela é capaz de produzir a cura, tá? Isso existe muitos trabalhos demonstrando isso. Oi, pode falar, Angela. Cita um artigo científico aí que você está falando. Peraí, repete, por favor. Cita um artigo científico desses aí para a gente ler. Posso compartilhar com você? Que eles são em inglês, mas eu posso compartilhar. Eu vou compartilhar no nosso WhatsApp, tá, Renato? Esse trabalho sueco eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Obrigada. Oi, pode falar. Voltando à frase, né? As pessoas que têm o costume de reclamar, né? Habitualmente, o cérebro adquire aquele costume. Isso faz, então, isso vira um looping, pelo que eu imagino. Exato. Porque aí, às vezes, eu conheço muitas pessoas que agem dessa forma, talvez a gente até haja também, mas que aí ela acredita naquilo que ela está falando. Então, por mais que você fale com a pessoa assim, olha, você está exagerando isso que você está falando, cuidado com o que você fala, ela não como se diz, ela não tem consciência mais dos absurdos ou das bobagens que está falando por esse costume pernicioso de uma vida inteira falando a mesma coisa, e geralmente é em relação a desânimo, né? Ou reclamação. Isso daí é responsabilidade não sei de quem. E sempre tirando de si a responsabilidade de fazer o ato e se colocando em outros. Esse problema aí, e é repetitivo. Então, é isso que eu queria entender. Eu acho que gera um loop. Então, o cérebro engana, o cérebro adquire aquele hábito, e você reforça aquele hábito, ele adquire o hábito, então fica um looping. E aí a pergunta, como sair disso? Se eu já não tenho mais consciência disso. Ângela, por isso você vê como o hábito é difícil ser desfeito. Existem pesquisas em neurociências, por enquanto até em animais, que falam que o hábito pode ser desfeito, mas em ser humano é outro assunto. O hábito, gente, quando ele gruda igual chiclete. É muito difícil desfazer de um hábito. E como desfazer de um hábito? É formando um novo hábito, gente. É o caminho melhor a ser feito. Formando um novo hábito, para formar um hábito tem que ter significado, tá? Como eu disse, tem que ter disciplina, mas tem que ter motivação e significado. Quando não tem modificação, significado para formar um novo hábito, a coisa não vai, tá, Ângela? Então, primeiro, querer e ter motivação e significado para isso. Começa com disciplina. Então, quando a gente começa a criar uma nova ação para se transformar num novo hábito, vai chegar um momento que o hábito antigo e o hábito novo, eles vão se misturar. E muitos desistem nesse momento. Falam assim, eu estou tentando, mas o antigo ainda está vindo. É um momento que o cérebro está num momento de transição. E vai chegar o momento de tanto você repetir aquilo, que o novo hábito se instala. E o cérebro começa a entender que o novo modus operandi é o hábito novo que você está treinando. E vai enfraquecendo o caminho antigo do velho hábito. Isso não é tão simples, porque, como eu já disse, já falei isso para vocês, esse é neurocientífico, não há tempo específico para desenvolver um hábito. Se alguém falar que é o tempo XY, está mentindo. Porque depende da complexidade do hábito, a motivação da pessoa, a disposição que ela quer realmente para aplicar aquela ação, se tem significado ou não para ela, isso tem muitas variáveis. Mas esse é o caminho, Ângela. A melhor forma de desfazer de um hábito é formar um novo hábito, em que o cérebro vai entender que ele é o modus operandi. E é assim que nós temos que fazer. Desde perder peso, praticar atividade física, até querer desenvolver uma nova virtude. Mas tudo depende de disciplina, motivação, significado. Senão a coisa não vai para frente. Há muitas pessoas que dizem, eu quero ser diferente, eu quero mudar, mas não tem motivação, não tem significado. Mas se você vê isso em outra pessoa, tem como você apontar isso na outra pessoa?
Tem apontar, você pode ajudar ela, mas se aquilo não tiver realmente motivação, significado para ela, ela não vai. Porque chega um momento que aquilo é o modus operandi dela. O cérebro não gosta de gastar energia. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Essa é a melhor frase que eu falo, todo mundo fala. É uma forma da gente se descomprometer com o gasto energético. E aí a gente parte para o caminho mais fácil. Lembra? O cérebro gosta de prazer rápido e fácil. Então já está instalado o hábito, eu não vou. É muito gasto energético para isso. E tem hábitos que são muito viciantes. E não raro, alguns hábitos, embora a pessoa até saiba que faz mal, ela continua fazendo. Porque ela sabe que é mais penoso fazer aquela mudança para um novo hábito. Então ela se compraz naquele hábito antigo. Vários exemplos, estou falando só de vício, não. Mas vício em comportamento, em fala, a pessoa se compraz com aquilo. Tá, gente? Então, esse é o melhor caminho. Nós vamos citar isso hoje, mas quer desenvolver, quer se livrar de um velho hábito, é iniciando um novo hábito e procurando encontrar significado para ele. Senão a coisa não vai para frente. O cérebro do seu cachorrinho, do seu gatinho, ele ocorre e funciona da mesma forma. Nós também somos assim. Ninguém vai fazer atividade física, vai falar inglês, aprender um livro, um crochê, um bordado, começar uma nova virtude se não tiver justamente significado para aquilo. Tanto que muitas pessoas têm vários conhecimentos religiosos, de ética, moral, mas não vivenciam nem 1% daquilo, gente. Não é nenhuma crítica, não estou fazendo crítica, estou usando como exemplo. Porque aquilo ainda não tem significado para nós, não tem valor, não tem recompensa, não tem um retorno imediato. Estou sendo aqui bem pés no chão com todos nós, tá? Tudo para se tornar... Tem uma frase... Oi, Ângela, pode falar? Inclusive, tem uma frase que eu ouço de algumas pessoas nesse sentido, que diz assim: eu sei de tudo isso, não precisa me dizer, porque na hora que eu quiser, eu mudo. Ela fala que quer, mas de fato não quer, porque não tem significado mudar. Aquele indivíduo que está fumando um cigarro, ele sabe que até poderia, tem técnicas, hábitos para aquilo, mas não quer parar de fumar. Então, a pessoa não tem significado, gente, não adianta. Por isso que é difícil a gente mudar a gente. Imagina a gente querer mudar os outros. Isso é impossível, tá, gente? Isso é impossível. A Iracema está aqui como psicanalista, psicóloga. Ninguém muda ninguém, nem nossos filhos, nem nossa mãe, nosso pai, nossa esposa, marido. Porque isso depende de uma questão muito íntima de cada um de nós, tá? Isso é uma coisa impossível. Só existe no mundo do pensamento. Eu vou mudar as pessoas, né? Existe no mundo do pensamento. Mas essa questão, Esther, vamos compartilhar com vocês esse artigo, muito legal. É em inglês, mas vale a pena. Quem puder ler, tem um tradutor aí do Google, vocês conseguem ler muito bem. Oi, pode falar? Alguém quer falar? I speak English. Yes. I speak English. Eu só ia falar que essa coisa de mudar alguém é um dos maiores erros de relações afetivas, né? Muita gente pensa que vai conseguir mudar, mas isso realmente não existe. Não existe. A maior luta é mudar a gente mesmo, quanto mais os outros, que foi o que o Pianta falou, né? Mas o cérebro, gente, ele sempre vai querer escanear os nossos hábitos. Ele vai querer fazer uma varredura, coisas positivas ou negativas. Ele vai atrás daquilo que está no nosso programa. Há outro aspecto muito interessante, é revolta com normas coletivas para o bem de todos. Olha, isso aqui nós já falamos talvez lá em cima. Quando essas normas, existem normas coletivas, são absurdas, né? Mas não é o geral, não é o comum. É que a pessoa quer enquadrar a vida dos outros nas expectativas dela. Nós queremos, muitas vezes, enquadrar as normas sociais nas nossas expectativas. E a pessoa se irrita com isso, se irrita com tudo. Ela não quer se enquadrar justamente naquilo que é uma norma saudável, que todos devem ser respeitados, né? Então, realmente, uma pessoa que já está tendo esse comportamento, ela vai se irritar com tudo. Ela vai se irritar com a pequena fila da padaria até 2, 3 minutos de espera de um elevador. É realmente um comportamento patológico. Todos nós temos esses momentos de irritabilidade. Como eu já disse em outros encontros, todos nós temos os mesmos comportamentos, sinais de uma pessoa neuropsiquiátrica até grave, que vai depender da intensidade, duração e disfuncionabilidade dos sintomas. Não vamos esquecer disso. Então, todos nós podemos sentir muitas vezes querendo que as normas se enquadrem nas nossas expectativas, e não é assim. Então, isso é uma questão realmente que chega a ser muito patológica. A pessoa está achando que qualquer norma ela está sendo ameaçada. Tá?
A pessoa sente-se ameaçada com várias normas, seja normas do trabalho, seja normas sociais. Um outro ponto aqui que dá muita manga para discutir, indisposição de conviver com os diferentes. Lá. Tem muita coisa para falar sobre isso. Claro, não vamos ficar aqui a tarde toda. A irmã Dufour, ela usa uma expressão chamada alteridade. A alteridade é uma virtude, é a capacidade de conviver com o diferente. E cada vez mais nós vamos ser convidados a isso, independente da idade, tá, gente? Principalmente com a globalização. Estou falando de globalização aqui, não é no sentido de ideal, não, tá? Isso é uma questão prática. A gente está vendo em redes sociais, vai chegar um tempo, vai ser muito fácil a gente visitar um amigo que está lá no outro lado do mundo. Isso é questão de tempo. E as pessoas vão estar cada vez mais tendo contato com culturas, pessoas de culturas diferentes, de níveis sociais diferentes. A nossa sociedade está se tornando cada vez mais complexa e heterogênea. Era bem diferente, onde todo mundo tinha aquela região do interior, todo mundo conhecia todo mundo andava com as mesmas roupinhas e falava a mesma linguagem. Hoje não é mais assim. Então, nós somos cada vez mais convidados e desafiados para viver com o diferente. E é isso que faz a evolução do espírito, é isso que faz a evolução do indivíduo. Não é fácil, realmente, conviver com o diferente, tá? Essa indisposição para viver com o diferente. Primeiro, eu quero falar uma coisa que eu já falei do ponto de vista neurocientífico, é um assunto que é até bastante denso, pode incomodar algumas pessoas, que é o comportamento de bando, o comportamento de grêmio, o comportamento instintivo que todos nós temos, que os animais têm, no sentido de preservar o nosso. É o comportamento de nós e eles. Nós somos capazes de amar, defender o nós, mas ser hostil e até destruir o eles. Isso é um comportamento de bando que está no nosso cérebro, é um comportamento instintivo de sobrevida. Então, realmente, vários tipos de segregações, seja raciais, culturais, sociais, econômicas, de ideal, ela começa nesse tipo de programação cerebral. Lembrando que o ambiente sempre será importante para aguçar, assolar esse sistema de sobrevivência ou não. Então, como eu disse, nós somos um fruto de genética e ambiente. Se o ambiente pode assolar este programa ou não. Então, nós temos essa programação. Então, gente, isso é incrível, isso ocorre até no ambiente de trabalho, o grupinho de trabalho. É a chamada panelinha, até um grupo social, e vai se fechando. Então, existe um neurotransmissor, que o pessoal fala muito, que é a ocitocina. Ocitocina, o pessoal fala que é o neurotransmissor do amor. Não é bem assim, não. Ele é realmente, a ocitocina, importante para o vínculo afetivo, pelo toque, pela aproximação física, mas ele tem o lado dele obscuro, que a ocitocina faz o vínculo do grupo, para que eu ame o que é do meu grupo, mas que eu me torne quase perverso com quem não é. Vocês já tentaram tirar, alguém já passou por essa experiência? Eu, pelo menos, tive isso em casa, na casa da minha tia. Aquela cachorrinha que teve um monte de cria. E os adultos falavam, não pegue a cachorrinha, acabou de nascer, ela vai avançar na sua mão. E avança mesmo. Porque a ocitocina está muito elevada na fêmea que acabou de ter o concepto. Seja a mãe que teve o filho, a ocitocina está muito alta, para ter justamente essa proteção e esse apego àquele recém-nascido, seja o animal ou mesmo o bebê. Então está muito alto, a mãe faz de tudo para defender o conceito. Essa ocitocina, gente, está elevada quando nós temos uma relação social, está muito elevada, por exemplo, na paixão, para que o casal tenha o apego, tá? A ocitocina faz isso. Mas a ocitocina tem esse outro lado, que é justamente destruir o diferente. E quando a gente não encontra um ponto de sintonia, um ponto incomum entre nós e esse outro diferente, a gente vai querer excluí-lo. Então, é muito comum o que eu estou falando, tá? Isso existe dentro das religiões, dentro das igrejas, do centro, do trabalho, do ambiente familiar. É o grupo. Eles é meu grupo. Essa igreja é melhor, o meu centro é melhor, o meu grupo é melhor. Isso é o comportamento de bando que faz isso, que pode gerar consequências graves. Não vou ficar aqui citando exemplos históricos disso, vocês sabem disso muito bem, da chamada segregação, o que ela pode levar. Então, por exemplo, o cérebro seu é igual do neonazista que está em outras partes aí do planeta, é igualzinho. Só que o estímulo ambiental e cultural dele é muito forte para assolar esse comando. Mas nós temos esse processo. Nós não podemos dizer, não tem. Você tem isso, e a gente faz isso com relativa frequência. Então, mais do que nunca, chamando a atenção da importância da gente desenvolver isso. Porque o papel do espiritismo e das religiões e do evangelho é muito importante
na tentativa da gente sair desse contexto. Porque nós estamos desenvolvendo cada vez mais, gente, valores humanos. O Espiritismo ele tem um papel, junto com o Evangelho de Jesus, na tentativa de tentar sair desse automatismo, que ele pode ser muito forte em várias épocas da nossa vida. Há várias partes do Evangelho de Jesus que ele tenta justamente vencer essa barreira de etnia, essa barreira de raça, essa barreira do diferente. Eu convido para quem gosta de ler, existe um livro de neurociência um pouco denso, mas não é técnico, é para leigo, mas ele é bastante denso. É Robert Sapolsky, o livro chama Comporte-se. Muita coisa que eu digo aqui é retirada desse livro. Robert Sapolsky, ele é neurologista e neurocientista, ele conviveu com os macacos dia e noite para pesquisar o comportamento dos orangotangos e chimpanzés, que é muito semelhante ao homem da nossa sociedade, a todos nós. Existem muitos comportamentos do macaco, que eu já até citei aqui, que ele estudou, que é impressionante. Ele se replica na nossa sociedade. Como você vê a nossa similitude com o comportamento do orangotango, dos chimpanzés, como é muito incrível. Até o comportamento numa corporação, tá, gente? Impressionante. Mas não é esse assunto agora que eu quero entrar. Ele dizendo o seguinte: uma forma da gente tentar vencer esse comportamento de bando é quando a gente começa... É empatia, né, gente? Quando a gente começa a encontrar no outro lá de fora um ponto em comum. Começa a diminuir esse comportamento de bando. Ele faz uma brincadeira no seu livro, mas que é verdade. E, simbolicamente, ele conta. Imagina você estar morando num apartamento, num prédio, e o seu vizinho é um polvo. O seu enterrado, muda lá. Você não vai querer nem dar papo com ele, esquisitão, todo molenga. Mas se você descobrir que esse povo torce para o mesmo time que você torce, você já vai ficar mais amigo dele. Isso é verdade. Você encontra um ponto em comum. Então, essa é uma forma de criar empatia, de tirar, ou pelo menos diminuir, esse comportamento de bando. E que Jesus foi fantástico em várias passagens do Evangelho, como diz: amai-vos uns aos outros como vos amei, amai o próximo como a si mesmo, e assim por diante. E é uma passagem de Jesus brilhante, né? Que Jesus foi fantástico, é a parábola do bom samaritano. Esse ele tenta romper com todas as barreiras sociais e étnicas. A parábola do bom samaritano, não vou entrar em detalhe, vale a pena vocês lerem. Jesus é fantástico. O samaritano, gente, só para vocês terem uma ideia, ele era o esquisitão da época. Em que sentido? Ele era puramente esse comportamento de bando. Os samaritanos, eles se achavam os verdadeiros representantes dos judeus, de Deus, porque eles acreditavam no Pentateuco, não acreditavam no restante do Antigo Testamento. Então, os judeus não falavam com eles, eles não falavam com os judeus. Então, tanto que os historiadores relatam que os judeus evitavam de passar por Samaria para não ter contato com os samaritanos, porque eles eram considerados impuros. O que Jesus fez? Existe um historiador norte-americano que ele fala que toda vez que Jesus abria a boca para falar, ele estava correndo risco de vida, porque ele estava indo de encontro a toda a cultura vigente da época. Mas, rapidamente, a parábola do bom samaritano fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em poder dos ladrões. Olha, descia de Jerusalém para Jericó um estrangeiro. E os ladrões deixaram ele semi-morto no caminho. E, segundo a parábola, passaram 3 indivíduos naquele ambiente: o levita, o sacerdote e o samaritano. O sacerdote representava a religião, a fé. Olhou para aquele indivíduo e passou adiante. O levita era uma espécie de doutor da época, ele sabia tudo, era um intelectual, era o gênio da época, era o Einstein da época. Viu aquele indivíduo e passou à frente. E o samaritano, o esquisitão, aquele fechadão, é que realmente fez todo aquele exemplo de altruísmo. Ele passa, ele leva aquele indivíduo para a hospedaria, gasta o dinheiro dele com aquele indivíduo estranho. Então, Jesus, nessa parábola, para os judeus, para os samaritanos e para nós, ele deixa essa nossa capacidade de vencer esse comportamento de bando, essa dificuldade de viver com o diferente. Então, Jesus não é à toa, ele colocou o samaritano assim no cume, que era extremamente fechado. Ele vivia esse comportamento de bando à risca. Tanto que Jesus depois foi falar até com a mulher e samaritana, né? Outra coisa que na época era uma heresia. Então, vocês terem entender, gente, o Evangelho está cheio dessas passagens que o Espiritismo e as doutrinas cristãs, a Igreja Católica, a protestante, mostrando muito bonito esse exemplo do Mestre Jesus de tentar combater ou tentar quebrar ou diminuir esse comportamento de bando nosso. E toda vez é uma forma de desenvolver empatia, de ver justamente que o outro é a nossa capacidade de enxergar pontos semelhantes entre nós e o chamado estranho, eles. Esse nós e eles sempre vai existir no nosso cérebro, tá? Eu acho que até do outro lado, viu? Como diz os espíritos. Do outro lado também tem igreja, tem centro, tem clubes, tem reuniões, tem níveis sociais diferentes.
É uma programação nossa, nós temos tudo para vencer isso. Bom, vamos continuar aqui, nosso tempo está terminando. E depois ele fala a relação da insatisfação com o corpo. Quem aqui não tem satisfação com o corpo, né, gente? Todos nós temos apontamentos que nós não queríamos ter, uma parte do corpo que a gente não queria ter, principalmente o pessoal que está mais avançado na idade. De fato, o nosso cérebro ele tem uma região posterior, chamada lobo parietal, que ele nos dá autoimagem. Nós temos uma imagem nossa que é dada pelo cérebro. E essa imagem pode ser, às vezes, distorcida, dependendo do contexto que nós estamos vivendo. Quando uma pessoa está com depressão, essa região fica muito alterada. E a pessoa passa, muitas vezes, ela não se identifica mais com a sua autoimagem. A pessoa pode ser a mais bela do planeta. Ela vai se achar feia quando ela entra num processo depressivo ou de baixa autoestima. Então, a principal causa de não aceitação da nossa imagem corporal, do nosso corpo, é justamente a falta de autoestima. A questão aqui não é realmente você tentar convencer que a pessoa é bonita ou não. Tem pessoas que ficam até com raiva se você ficar falando para ela, se olha no espelho, olha a sua beleza. Não, tem que trabalhar com a estima dela. Então, a baixa autoestima é a principal causa da pessoa não aceitar justamente o seu aspecto. E nós sabemos, gente, que a beleza ela varia justamente de cultura para cultura, ela é muito subjetiva, ela pode variar. O que é belo para o Oriente não é para o Ocidente, o que é belo hoje e atraente hoje não era 100, 200 anos atrás, não sabemos disso. Mas vejam bem, à medida que o cérebro tem uma referência de beleza, ele vai se basear nela. Lembra que eu falei? O cérebro precisa de uma referência para entender as coisas. Você não pode exigir amor, compaixão, carinho de uma pessoa, educação, quando ela não teve essa referência ao longo da vida. Muitas pessoas foram maltratadas ou não foram educadas adequadamente e não têm essas referências na cabeça. Não pode exigir isso dela. Esses dias eu estava lendo um artigo interessante de um indivíduo que a família dele foi dizimada na guerra do Vietnã, e ele pequenininho, o pai dele levou para morar numa ilha lá no Vietnã. Ele ficou morando quase 4 décadas nessa ilha, sozinho com o pai dele. Ele nunca tinha visto uma mulher. Ele não tinha referência no cérebro dele que era uma mulher. Isso aconteceu também com alguns sacerdotes na Idade Média, que as crianças eram pegas, retiradas da sua família, nenéns, e eram levados para os mosteiros. E ficaram enclausurados, viviam a vida de padre, não tinha referência do que era uma mulher. Então, o cérebro precisa de uma referência para ele entender aquele comportamento. Lembrem disso. Quando nós temos uma referência de beleza, então a gente tenta alcançar aquilo. E nem preciso comentar, né? É massacrante o modelo de beleza que a mídia coloca principalmente para as mocinhas, mas para a terceira idade também. A gente pode ser vítima disso, né? Querer ser jovem por toda a eternidade, e começa uma série de aberrações que nós sabemos. Então, essa questão da inconformação com o corpo, gente, pode chegar a níveis que é chamado dismorfismo corporal, tá? É uma situação rara, mas só para vocês entenderem o nível que chega a não aceitação com o corpo. Vai desde a anorexia nervosa, a pessoa só fica pele e osso e acha que está gorda, até o dismorfismo corporal mais grave, onde a pessoa faz 20, 15 cirurgias plásticas para se parecer com o artista ou até com o animal. A pessoa se deforma o corpo para parecer com um tigre, leão, cobra e vai por adiante. É o dismorfismo corporal. É um comportamento disfuncional. Mas só para vocês verem que nível que chega a distorção da autoimagem. Eu não aceito o meu corpo e tenta transformar aquilo no extremo. Eu já falei para vocês que cuidar do corpo e da aparência é um sinal de sanidade mental, tá, gente? É sanidade. Pessoa que não cuida de si tem alguma coisa errada. Mas tudo é harmonia, tudo é temperança. É nem deixar de fazer, nem fazer demais. Então, essa imagem corporal é muito interessante. E quero colocar para você uma coisa muito interessante. Para terminar, acabou? Não, tem que dar 2, 3 minutinhos aí. Olha aqui, que alguém quer falar alguma coisa? Olha que interessante. Eu queria só concluir, eu queria. Pode falar. Tudo que você falou, então, concluindo, é a falta de autoestima da pessoa. É a principal causa. Existem outras causas, tá, Esther? Mas eu estou resumindo. A principal causa é a autoestima. Uma pessoa que não aceita realmente, de fato, o seu corpo é uma questão de autoestima. Ela precisa ser trabalhada na sua estima. Então, não adianta trabalhar com a cara dela. Tanto tem pessoas que fazem 20 cirurgias plásticas e não se sentem felizes. Você vê com a insatisfação que o nível que chega. É autoestima. É questão de emocional. Mas vejam bem, gente, eu já falei para vocês da beleza, como ela é realmente, a situação de ser atraente ou não, ela é muito subjetiva. Mas olha do ponto neurocientífico como a situação piora, em vez de melhorar. A beleza, gente, ela influencia e muito no nosso julgamento moral. Isso é cerebral. Veja só, o nosso cérebro,
para ele, o julgamento moral é influenciado muito pelo nosso julgamento estético. Em resumo, o que o cérebro faz? O belo é o bom, o feio é o mal. Isso nós fazemos quase todos os dias. Isso é cerebral. É o chamado viés implícito. O que é isso? Eu já falei para vocês o viés cognitivo. Todos nós temos. É aquele justamente o atalho que o cérebro pega para tomar uma decisão rápida. Pode acertar, mas na maioria das vezes erra. Coisas que falamos, agimos rápido para solucionar um problema ou para dar uma opinião rápida, e o nosso cérebro usa muitas vezes esse viés cognitivo. Existe o viés implícito. Esse viés implícito é justamente isso. Nós fazemos automaticamente, inconsciente, uma associação rápida entre a aparência de uma pessoa ou de um objeto com conceitos, com moral ou com palavras. A gente faz essa associação rápida. Isso é chamado de viés implícito. Isso é do nosso cérebro. Ele tem essa conformação. Lembrando que a cultura nos dá esses referenciais. Então, vocês verem que a questão da beleza, da aparência, ainda influencia tremendamente, muitas vezes, os nossos julgamentos. Então, guardem isso, gente. E vou dizer mais. A Universidade do Texas elaborou algumas pesquisas profundas sobre beleza na área econômica e na área profissional. E vários trabalhos foram replicados, demonstrando que as pessoas ditas mais atraentes são mais facilmente selecionadas para trabalhos, têm os melhores salários e têm mais chances de promoção no trabalho. Isso é trabalho científico em neurociência social, simplesmente porque são atraentes. Então, vocês veem como o nosso cérebro ele tem essa capacidade. Eu lembro de uma passagem de Jesus, que está em João capítulo 8, versículo 15. O mestre fala, vós julgueis conforme a carne, eu ninguém julgo. Vós julgueis segundo a carne, eu ninguém julgo. O mestre já sabia disso, que nós tínhamos essa programação. E o que ele quer dizer com carne? São essas programações mentais que nós temos. São os vieses. É o viés implícito e outros viéses cognitivos. Nós vamos julgar de acordo com as aparências. Nós lançamos julgamentos muito rápido. Então, ele sabia que nós julgamos conforme a carne. Então, vocês veem a questão da beleza, da aparência, até que ponto vai. Uma pessoa que não se identifica bonita, ela não se acha digna. Ela não se acha uma pessoa boa. Olha o que o cérebro é capaz de fazer quando a gente não aceita a nossa aparência física, ou quando a pessoa não tem uma estima adequada. Bom, falei, terminei certinho, hein? Ponto, hein? Alguma pergunta, comentário, gente? Então vamos orar? Agora é momento dos amigos espirituais se aproximarem de nós, se aproximarem do nosso ambiente, da nossa casa, derramando os fluidos balsamizantes e medicamentosos das nossas águas, nos nossos alimentos, em nós. Pedindo ao Mestre Jesus que abençoe os lares de que estão aqui representados, que cada um receba, Senhor, a presença dos familiares, dos amigos espirituais, fazendo a limpeza de toda a psicosfera. Mestre Jesus, nos acompanhe em direção aos nossos afazeres. Que assim seja, assim será.